Boa tarde, nós somos a equipe 1 e nós vamos apresentar sobre a reprogramação da célula-tronco. As células-tronco possuem a capacidade de se transformarem em qualquer célula do corpo, podendo assim replicarem-se várias vezes, diferentemente de outras células do organismo. Esse tipo de célula pode ser encontrado em células embrionárias e em diversas partes do corpo, por exemplo, no sangue, na placenta, no cordão umbilical, na medula óssea, dentre outros. Além disso, essa capacidade de renovação que acontece por meio da divisão celular pode ocorrer de maneira induzida nas células-tronco após períodos de inatividade. Dessa maneira, atualmente, os estudos de engenharia genética têm avançado muito, visto que os cientistas apostam na manipulação de células-tronco para fins terapêuticos, cura e o tratamento de determinadas doenças degenerativas e crônicas, traumas e recuperação de tecidos danificados. As células-tronco têm 3 tipos principais. São elas as embrionárias, as adultas e as pluripotentes induzidas. As células-tronco embrionárias são obtidas no embrião na fase de desenvolvimento do plastocisto. Elas são definidas também como totipotentes porque elas dão origem a todos os tecidos do corpo humano e as suas funções. Já as células adultas podem ser encontradas em todo o corpo, porém, elas são encontradas principalmente na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. Elas também dão origem a diferentes tecidos, porém com menos versatilidade, porque elas não criam um órgão novo, por exemplo, elas apenas renovam aquela parte que foi danificada daquele tecido. As pluripotentes induzidas são feitas em laboratório. Elas são células-tronco já adultas, porém reprogramadas a serem embrionárias. As células-tronco são importantes para o organismo porque garantem o desenvolvimento e a renovação de células ao longo da vida. Além desse importante papel, essas células podem ser usadas no tratamento de uma série de doenças graves. Para as pesquisas de células-tronco, todos os tipos são necessários para análise, pois cada uma delas tem um potencial diferente a ser explorado, e em muitos casos elas podem se complementar. As células-tronco embrionárias podem tornar-se qualquer célula do corpo. A sua utilização poderia, na teoria, curar qualquer doença que cause degeneração dos tecidos. Muitas pesquisas sugerem que esse tipo de célula são benefícios no tratamento de Parkinson, diabetes e doenças neurológicas. Vale destacar que muita polêmica está envolvida quando o assunto são as células-tronco embrionárias, pois muitos grupos, principalmente de religiosos, não concordam com o uso de embriões para as pesquisas. No Brasil, a pesquisa com células-tronco embrionárias é permitida desde 2005. Já as células-tronco adultas estão sendo utilizadas nos processos de renovação dos órgãos. Um exemplo de utilização desse tipo de célula é no tratamento de linfomas e leucemias. Córnea. A córnea é um tecido transparente, fino e resistente, localizado na parte anterior do olho. É a primeira interface que a luz atravessa. Ela permite a entrada da luz e executa 2/3 das tarefas de foco, seguida da íris, que é uma área colorida do olho, e da pupila. Íris. A íris é um órgão interno que faz parte do globo ocular protegida pela córnea do olho. Sua função é controlar os níveis de luz, assim como faz o diafragma de uma câmera fotográfica. Como são formados os minicérebros? Para a formação dos minicérebros, deve-se cultivar as células nervosas em um líquido com nutrientes semelhantes àqueles encontrados no ambiente do desenvolvimento do embrião humano. Minicérebros. Bem, os minicérebros são cérebros criados artificialmente e são utilizados como modelo de estudo para doenças e transtornos psicodélicos. Além disso, eles também servem como pesquisa sobre efeitos de substâncias psicodélicas. Então, as células IPS, que são chamadas
células tronco pluripotente induzida são células de organismo adulto que, através de uma expressão de fatores de transcrição específico, elas ganham características bem particulares de células embrionárias. Já em relação ao Prêmio Nobel, que foi uma pesquisa feita pelo inglês John Gurdon e pelo japonês Shinya Yamanaka, eles ganharam esse Prêmio Nobel, porque eles fizeram uma grande pesquisa em cima dessas células. Por isso eles receberam esse prêmio. Curiosidades. As células tronco podem ser programadas para desenvolver funções específicas, tendo em vista que ainda não possuem uma especialização certa, como por exemplo o tratamento de córnea, que foi realizado em uma mulher no Japão e foi a primeira pessoa a receber uma córnea feita com células tronco reprogramadas. Finas camadas de células da córnea foram produzidas em laboratório a partir das chamadas células tronco pluripotentes induzidas, conhecidas como IPS. A operação aconteceu na Universidade de Osaka, pelo grupo do oftalmologista Koji Nishida. O sucesso do transplante foi constatado após alguns dias, com a melhora da visão da paciente. A córnea nova mostrou-se transparente e não apresentou sinais de rejeição. Uma das grandes vantagens deste material é poder atender a grande lista de pessoas que esperam um transplante de córnea. Hoje, o material vem de doadores falecidos, e ainda é um desafio encontrar tecidos de boa qualidade. A córnea produzida das células tronco pluripotentes induzidas tem qualidade controlada, o que também diminui a chance de rejeição. Outro exemplo seria o tratamento com células tronco para traumatismo craniano. Tem como objetivo superar as terapias convencionais. Nos protocolos, as células tronco são combinadas com terapias especializadas para lesões cerebrais traumáticas, que não só se concentram em ajudar o paciente a lidar com seus sintomas, mas também a tratar a causa raiz da condição, promovendo a cura da lesão cerebral original. O objetivo do tratamento é curar a lesão cerebral original, a fim de restaurar a função neurológica. Assim, vários tipos de melhorias são possíveis após o tratamento, como por exemplo a função motora melhorada, a melhoria da cognição e da memória, melhor equilíbrio, aumento da força e tônus muscular, melhor coordenação e melhoria da fala e da deglutição. Houve um relato de um menino chamado Carlos. Quando ele tinha 12 anos, sofreu uma lesão cerebral traumática. Ele morreu na mesa por 2 minutos, mas os médicos foram capazes de ressuscitá-lo e ficou em coma por 2 semanas. Desde então, ele tem recebido numerosos tratamentos em todo o mundo, com o objetivo de melhorar seu desenvolvimento e reparar os danos causados ao cérebro. Carlos recebeu 2 rodadas de transplantes de célula-tronco no cordão umbilical na China por 2 anos. Na entrevista, seu pai descreveu a melhora de Carlos. Ele foi relatando a melhora no desenvolvimento do filho e que aos poucos Carlos passou a andar pelo menos até 10 metros. Sendo assim, mesmo com resultados dos testes sendo positivos ou pelo menos promissores, as pesquisas de células-tronco e suas aplicações para tratar doenças ainda estão em estágio inicial. É preciso utilizar métodos rigorosos de pesquisa e testes para garantir segurança e eficácia a longo prazo. Quando as células-tronco são encontradas e isoladas, é necessário proporcionar condições ideais para elas possam se diferenciar e se transformar nas células específicas necessárias no tratamento escolhido. E para esse processo é necessário bastante experimentações e testes. Além de tudo, é necessário o desenvolvimento de um sistema para integrar as células à parte específica do corpo e estimulá-las a funcionar e se integrar com células naturais do corpo humano. Obrigado por assistir. A equipe agradece. E não se esqueça, fique em casa. Tchau e até logo.